O senhor poderia nos contar algo mais sobre seu ponto de vista sobre as gestões, marcos e acontecimentos importantes? Olha, o que eu vou te dizer? Na gestão de 2 anos, 71 e 72, naquela época foi marcado de cara já com 7 de setembro, com as solenidades do 7 de setembro. E o que marcou aquela gestão do prefeito de mandato tampão, aquilo que eu já falei antes, foi o início da instalação da rede d'água, com a caixa elevada que até hoje existe, caixas de captação, construção da escola Anita Garibaldi, escola Dom Pedro de Lidianópolis. Tudo isso em apenas 2 anos. Como aspecto negativos eu não vejo. Vejo essa parte ali dele e também a empolgação que a população o recebeu e os sentimentos quando ele deixou a prefeitura foi pela situação financeira com que ele deixou a prefeitura, com a cidade toda sorridente, com as contas todas pagas para o comércio e para os servidores. Com relação à gestão 73 e 76, nós podemos dizer e enaltecer bastante e muito Quinizoto, como dizer ele, e muito, porque o prefeito era um gaúcho, 73, 76, posso muitas vezes misturar a primeira gestão dele com a segunda, mas o destaque dele em obras foi a rede d'água de Lidianópolis, construção do Cristóvão Colombo, o ginásio de esportes, a escola do Leopoldo Jacomel, a escola de Lidianópolis, os eventos esportivos relativos às comercias, aos jogos abertos, que ele não sediou, mas ele deu um impulso a tudo isso, então foi muito importante. Os jogos que ele fez foram só os jogos escolares, na quadrinha que tínhamos antes, mas ele fez sim a inauguração do ginásio de esporte, se eu não estiver equivocado, foi no dia 6 de setembro de 1976. E por uma fatalidade do destino, o campeonato que nós tínhamos programado para a gestão dele de imediato, com menos de 15, 20 dias, veio um vendaval e mexeu na cobertura, nós tivemos que refazer. Então esse foi o destaque da primeira gestão do gaúcho, chamado Alzimiro Francisco Reck. E vamos pular então da primeira gestão dele, já para a segunda gestão. A segunda gestão dele, então, começou de 83 a 88. O que ele fez? Ele simplesmente, olha só a situação, o pensamento de um cidadão. Uma coisa inédita. Pedro, agora vulgo Pedrão, ele simplesmente plantou com árvore frutífera a rodovia que liga Jardim Alegre a Portubá. Foi milhares e milhares de árvores frutíferas. E que, infelizmente, por ambição do homem, essas árvores foram todas para Quipuia, foram derrubadas para dar espaço para plantio. Salvo em 3, 4 lugares que ainda tem. Aí no sítio do seu José Loures, do Zé Peão, em Lidianópolis, ali ainda tem uns pés de manga e talvez até de abacate, foi o que mais foi plantado. E aqui pertinho de Jardim Alegre também na saída tem alguns pés. Mas eu acredito que não tem mais 30 pés daquelas frutas. Fizeram com aquelas o que o nosso encarregado de serviço urbano de Jardim Alegre de hoje está fazendo na nossa cidade. Todo e qualquer pé de fruta que ele vê pela frente, ele está cortando. Inclusive a última devassa que ele fez essa semana, que lá no futuro eles vão ver, essa semana,
é a penúltima semana, a última semana do mês de julho, até os as mangueiras que tinha no pátio das máquinas, que já tinham mais de 40, 50 anos que foram plantadas, foram tudo ao chão. Uma frutinha que seria até de alimento para os passarinhos. Então, o Alzimiro fez isso ali. O Alzimiro fez o estádio municipal. O Alzimiro iniciou o hospital municipal, que foi contratado, que foi decidido no projeto Gralha Azul, e quem terminou foi a gestão posterior. Então, a se destacar. E ele, quando prefeito, também sediou ali alguns Javes, que agora de cabeça não me recordo. Mas foi uma grande gestão dele também, esse feito que ele fez. Parabéns para aqueles que fizeram e aqueles que trabalharam com ele. Ele já não está no meio de nós, mas que Deus o tenha, e a família com certeza está orgulhosa dele. Agora vamos para o gestor de 77 a 82. Em termos de obras, nós podemos dizer que foi a grande gestão. Você veja só, falei lá atrás na nossa entrevista das obras maiores que foi feito o gestor 77 a 82. Centro Social Urbano, Terminal Rodoviário, Conjunto Fridolin Barbice, Conjunto João Pavan, vou repetir, né? O Conjunto João Pavan, casas populares acima do Conjunto José Pachuski, e outras obras de destaque, como ruas, avenidas, inclusive a Avenida Getulina. A Avenida Getulina, que depois foi razão de polêmica. Razão de polêmica, inclusive, aqui vai uma crítica para aquele gestor daquela época. Para construir a Avenida Getulina, como a São Paulo não tinha acesso no tronco que sai para a rodovia, na Matos Leão, então ele ampliou a Avenida Getulina até lá embaixo, onde está a rodoviária hoje. E como ele tinha um armazém de sócios, o gestor tinha um armazém de sócios, ele doou aquela parte dele para a prefeitura, como todos os outros donos também, acredito que tenham doado, porque ninguém cobrou nada, e foi aberta a Avenida Getulina até lá embaixo. Só que num ato infeliz, eu não sei porquê, Pedro, depois veio aquele gesto que ninguém pensava. O então doador executou a prefeitura para a cobrança da indenização daquilo que ele tinha doado. Ele, como prefeito, a autoridade máxima, doou para a prefeitura e, logicamente, tornou-se uma avenida, patrimônio público, avenida de 2 pistas. E depois ele acionou para receber a indenização daquela rua. E, infelizmente que eu digo para os cofres públicos, ele recebeu tintim por tintim. O porquê? Por causa de um ato infeliz de um jurídico que orientava juridicamente o gestor de 2005 a 2008. Quem respondia pela documentação da parte jurídica, até eu sair da prefeitura, que foi no começo de 2005, era eu com o advogado contratado. Eu, Turcão, o João Verna e mais aquele tripé que eu falei para você já, o seu vô, o Joseno, Marília,
Turcão, Paulo Germano, nós que fazíamos tudo. E quando eu saí da prefeitura, eu passei a documentação para esse advogado. Ele era de outro município, estava vindo aqui trabalhar para o prefeito na gestão 2005-2008. Aí eu tentei explicar para ele de que se tratava. Que se tratava de alguns processos de queixas trabalhistas que tinham sido considerados improcedentes aqui na Justiça, na nossa comarca. Dessa rua também tinha sido inconsistente e na dúvida, e tinha ido para Curitiba. E no dia 15 de janeiro de 2005, quando o gestor assumiu, ia ter uma oitiva, ou seja, uma audiência em Curitiba para discutir os fatos. Eu peguei a documentação, dava mais ou menos um pacote, esse porte aqui, desse porte aqui, disse: ó, doutor, esses documentos aqui fazem parte da defesa assim, 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 da prefeitura, contra ação de fulano, ciclano e bertano. Ações trabalhistas que são improcedentes, já foram comprovadas. E essa da avenida. Aí o advogado, um tanto arrogante, que veio de uma cidade talvez um pouquinho maior do que a nossa, pegou e fez assim: catarinense, o senhor não se preocupe e não queira me ensinar, porque disso eu manjo. Tá. O que aconteceu? Manjou mesmo. Lá em fevereiro de 2005, no final do mês de fevereiro, eu fiquei sabendo que as folhas de pagamento não estavam saindo, inclusive a minha. E fui indagar o quê? Aí estavam numa discussão e numa polêmica, que as contas tinham sido todas bloqueadas, eles não sabiam por quê. Aí, como eu perguntei por quê, vieram perguntar por mim se eu sabia o porquê. Disse: não sei, mas se eu ver o processo eu digo. Aí, quando eles me mostraram o processo, eu só perguntei: me diz uma coisa, vocês foram na oitiva do dia 15 de janeiro? Aí os funcionários: hã? Fizeram indagação: hã? Eles: cadê o doutor advogado? Ele não está aqui hoje. Então pergunta para ele: se não foi na oitiva, é isso ali, mas não precisa nem ir para lá. Vai ali no Ministério Público, que eles vão dizer para vocês que foram no fórum aqui, ainda era lá no centro da cidade, e eles apontaram que as contas tinham sido todas bloqueadas para pagamento daquelas indenizações que estavam lá previstas. Aí o que aconteceu? O prefeito teve que fazer o possível e impossível para liberar os recursos para pagar o pessoal e depois procurar os credores e fazer um parcelamento para pagamento de maneira parcelada. E de fato, dentro do mandato dele, ele cumpriu os 4 anos pagando, de 2005 e 2008, e depois continuou os outros pagando. Se eu não estiver em engano, até o atual prefeito andou pagando algumas parcelas daqueles precatórios. Tudo por um equívoco, um descuido de um jurídico. Não posso jamais criticar ou dizer que o prefeito foi culpado. Não, ele foi responsável porque não esteve presente, mas o jurídico tinha que estar, ele sozinho não. Então ele não foi. Ele foi azar, foi infeliz, teve azar quando escolheu o jurídico dele. Então, daquela gestão, esse é o lado ruim daquela gestão 2005, 2008. Mas tem um lado bom 2005, 2008. Você veja só, esse cidadão comprou o atual hospital municipal, José Ortega Vasquez,
era o Dr. José, da família dele. Esse gestor, 2005, 2008, ele comprou aquele prédio do hospital. Além do prédio do hospital, ele comprou aquele terreno onde hoje está sendo construído todo aquele conjunto de casas populares que está lá. Foi tudo terreno comprado na gestão 2005, 2008. E que tinha que ter sido feito aquelas casas pela Coapar no prazo de 6 anos. E não fizeram e ninguém executou. Agora que está saindo. Mas então o mérito que ele teve é aquilo que eu te falei: compra do hospital, compra do terreno e a instalação do hospital, que era lá de baixo, da onde é o centro de saúde hoje, para o hospital que é o Dr. José. Então teve mérito aquele sim. Ele foi infeliz em pagar uma conta inverídica. Só foi toda aprovada porque foi das contas dele, foram aprovadas porque que foi uma decisão judicial. Ele obedeceu. E decisão de juiz a gente não discute, a gente cumpre correndinho, principalmente quando mexe com dinheiro público. Então esse foi 2005, 2006. 2005, 2008. 2009, 2010, eu estava trabalhando no consórcio em Vaiporã, então eu praticamente não participei dela. Agora, o que eu destaco sim, naquela gestão, porque isso ele me procurava sempre por telefone, foi a saúde. Na gestão 2009, 2010, a saúde foi um negócio fora de série. Porque nós tínhamos um critério que era por cota. E o nosso município, se não estiver enganado, girava em torno de 8,5 a 8,6,5 das cotas dos serviços prestados pelo consórcio. É CIS, Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde, estabelecido na rua Diva Proença, se não me engano, 520, se não estiver errado. Então, a saúde foi um negócio impecável, religiosamente em dias, as unidades básicas funcionavam, ele corria atrás e, como eu te falei, a cota nossa era pequena, mas nós tínhamos umas funcionárias na saúde que eram bastante xereta assim do povo. Xereta é uma expressão usada na clínica que era apegado, bem achegado. Quando eles viam uma pessoa lá que eu quero isso, eles botavam a mão na cabeça, puxa, esgotou a cota, mas espera aí. Passava a mão no telefone, ligava lá para a pessoa distribuída, encarregada da distribuição, né? Aí eles só diziam assim: eu quero falar com o Jim. Ligava aqui, se não me falha a memória, uma das pessoas que mais ligava era a Adriana, e a secretária, não me lembro quem era naquela gestão. Estou com um leve pressentimento que era Cirlei, na gestão 2009, 2012. Ela dizia: tem um cidadão passado assim, 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 assim. O que eu posso fazer? Ele está aqui bem e não sei o que, para deixar para depois. O que você pode fazer? Aí o que eu fazia? Eu ia lá na frente e via lá, médico fulano de tal, que era o que ela pediu. Vai 15 consultas, chegava lá, olhava. Todos os municípios já chegaram? Todos os municípios já chegaram. Está sobrando consulta? Tá. Desse, daquele. Eu passava: ó fulano, está sobrando consulta para essa e aquela. Então o que acontecia? O Jardim Alegre era agraciado com o dobro das consultas, que o consórcio dava de forma gratuita, porque tinha que gastar aquelas consultas, tinha que pagar, porque o médico estava lá e queria receber, que não era por consulta, era aquele dia, ele estava marcado 15 consultas, se ele fosse lá só tinha 10, ele recebia as 15, então a gente mandava. Então o grande marco da gestão 2009, como até 2012 e das 2013 a 2016,
que eu também não participei, também estava lá até 2015, quando eu adoeci, aí saí. Também foi a saúde. A saúde foi por quê? Porque ela tinha sido diretora da 22ª Regional já, de saúde, e ela como prefeita, ela sabia o que queria. Ela sabia o que o povo queria. E já tinha um hospital remodelado pela gestão anterior, foi fácil. Fez uma saúde extraordinária. Agora, em termos de obras assim, se não me engano, também teve casas, ampliações de casa, principalmente na rua Osório Pavão, e algumas casas ampliadas no conjunto José Pachuski. Isso ali, Pedro, é que eu acho assim que tinha que ser lembrado. E da gestão de 89 a 92 que eu pulei de propósito. Não foi por esquecimento não, não sei se você percebeu. Que eu pulei da gestão 82 a 89. O que aconteceu? A gestão de 82 a 89, quando alguém passa e olha assim, diz, porra, esse cara não fez nada. Não, ele fez. Ele continuou uma gestão que tinha vindo lá de 82, desculpa, de 88, que era uma gestão de 6 anos do Alzimiro, passou agora uma gestão de 4 anos do seu Aves. O senhor veja só, muita gente não sabe, mas na Placa Luar tem casas populares. Você sabia, Pedro? Eu não sabia. Tem 2 conjuntos, são poucas casas, que a intenção do gestor da época, que o pessoal lá eram relativamente pobres. Eles trabalhavam tudo na máquina de café que tinha lá, que era do Zé Prati, e trabalhavam naquelas colheitazinhas de café por perto, mas moravam no patrimônio. Então ele construiu, não sei a quantia de casa, mas se não me engano, 14, 15 por lado de lá e mais umas 14, 15 no centro. Na Placa Luar, ele é que deu início no conjunto Zé Pachuski. Ele comprou o terreno. Aquele terreno todo que está aí foi o gestor de 89 a 92 que comprou aquela área toda aí para construir o Zé Pachuski. Ele começou a construir e quem terminou de construir foi o gestor que eu já falei lá, o seu Natal André, na gestão de 2003 a, deixa eu ver, 2003 a 2006, que foi uma boa gestão também. Então ele começou o Zé Pachuski, ele comprou os terrenos do Parque Industrial, se ninguém sabe, todos aqueles terrenos daquele Parque Industrial ali, que tem até lá no perto do cemitério, passando um pouquinho, foi tudo, não foi doado não. Ele comprou dos proprietários, que aquilo era lavoura de primeiro mundo. Então o Parque Industrial aí foi ele que comprou os terrenos. É muito bonito. É entre a cidade e Lidianópolis. Ele asfaltou a estrada da Barra Preta. Lógico que não foi, como se diz, dinheiro dele, mas foi dinheiro do projeto Gralha Azul, que o Alzimiro e ele, do qual eu também participei, que já falei anteriormente, que o projeto Gralha Azul foi agraciado Hospital, Estrada da Barra Preta, Estrada do Zé Pintor, hoje Jardim Florestal. Só que infelizmente não deu certo, foi o Jardim Florestal. Então, ele fez aquilo lá. O lado negativo dele, dessa gestão boa, o que aconteceu? Ele teve o lado negativo dele que infelizmente ele pagou caro. Ele deu muito poder para determinadas pessoas, políticos, e eles induziram ele naquela vai,
vai, não foi. Ele andou comprando, fazendo algumas licitações, andou comprando alguns veículos, aí foi sustado a licitação, foi sustado não sei mais o quê, e olha, há pouco tempo que ele conseguiu se sair. Ele respondeu com patrimônio privado. Tudo aquilo, vamos dizer, ele não meteu a mão, ele não usufruiu, ele não usurpou, só que foi feito de forma errada e o poder público não pôde pagar. O Tribunal de Contas vetou as contas dele, a fornecedora veio recolher equipamento e ele teve que pagar. E as contas dele depois foram todas aprovadas. Então foi o lado ruim, infelizmente, por quê? Porque ele deu ouvido a alguns vereadores que diziam saber demais e sabiam pouca coisa. Induziu ele a erro. Nós não vamos falar quem são os vereadores, porque nós estamos falando do Poder Executivo, diz que eu sei. As pessoas que fizeram aquilo, eu acredito que a consciência deles, para com o gestor desse período 89 a 92, deve doer a cabeça deles até hoje pelo que eles fizeram para essa gestão. Na gestão de 77 a 82, voltando lá ao Messias, nós temos uma coisinha ainda a completar, que foi feito lá em Lilianópolis. A primeira quadra de esporte lá, Pedrão, você deve ter conhecido. Quem inaugurou foi o meu time. Eu tinha um time precisão, que para alguns era necessitados. Foi o maior placar de um jogo de futebol. Eu não sei se ele é teu primo ou teu tio, Ismael. Tio. O teu tio participou desse jogo. Foi o maior placar que eu vi de futebol de salão em toda a história. Nosso time ganhou de 28-1 na inauguração da quadra de Lilianópolis. Ô, louco, precisão, hein? Precisão. E também por coincidência, o gol foi o seu tio que fez, porque o Gilberto, que era o nosso goleiro, foi fazer uma brincadeira, não sei se foi brincadeira ou foi por querer, e jogou a bola para dentro do gol. Então foi 28-1. Essa é a tônica daquela brincadeira, da casa que teve lá. E ele fez mais um conjuntozinho de 9 casas aqui aqui, não sei como é o nome que dá esse conjunto, aqui nas 9 casas, aqui à esquerda, quem sobe aqui nas Tancrenes. Isso. É chamado 9 casas, agora o nome da rua também eu não sei. E construiu essa núcleo habitacional aqui de baixo, que é, se não me engano, José Lopes da Silva, se não estiver engano. Esse conjunto habitacional também foi a gestão de 77 e 82 que construiu. Aquele dia que eu falei lá atrás, eu não frisei, esqueci de frisar. Para o seu Natal, ele também construiu, que eu esqueci de dizer aquele dia, a quadra da Barra Preta e a creche da Barra Preta. Foi na gestão dele que ele construiu. É só isso aí. 97 a 2004, já foi dito tudo que tinha que dizer. Então, é o que nós temos para acrescentar. E com relação à gestão anterior, eu posso te dizer uma coisa. Para a cidade, ele foi um bom gestor. Boa iluminação, boa pavimentação. Agora, a saúde foi o caos. A saúde, de fato,
a pior saúde que eu vi em Jardim Alegre, o tempo que eu estou aqui. E dos outros setores, eu quase não posso dizer que eu não tenho participação. Agora na saúde eu participei, que eu vou participar todo dia, enquanto eu tiver condições, eu vou participar da saúde, não da minha saúde, da saúde da população. Isso que me pesa. Então, tem isso ali, tudo. Então ele fez, e está fazendo ainda. Por exemplo, posso dizer até que alguma coisa que ele fez. Edificação do prédio das máquinas, que é aí na minha frente, muito bonito. Construção da unidade básica de saúde, lá no Beto Rolling, muito boa. A reforma do prédio lá onde vai funcionar o CAPS, a reforma do Centro Social Urbano e construção da Casa Lar. Então, é uma boa gestão em termos de obras. Não é porque eu vou ser contra o candidato dele nessa eleição, vou votar contra, eu vou dizer que ele não fez nada, não. Ele fez. Ele fez sim. Agora, podia ter feito mais, porque de 2016 para cá nunca teve tanto dinheiro nos cofres da prefeitura, como já falei, de municípios pequenos. Agora, infelizmente, a saúde foi o lapso da gestão da administração dele, no meu entendimento. Respeito todos os outros, mas no meu entendimento, no meu modo de ver, poderia ser melhor sim, porque veio muito dinheiro. O advento da Covid, se pensam que prejudicou a saúde, não. Em função daquilo, choveu dinheiro da saúde. E até hoje, a prestação de conta detalhada que eu pedi e tentaram me humilhar, inclusive me ameaçaram, quando eu pedi uma prestação de conta detalhada, que o contador é extraordinário, mas a conta dele é número. Ele faz a contabilidade e a prestação de conta daquilo que ele recebe. Agora, ele não sabe o que os caras fazem ou deixam de fazer, ele nem lê a nota. Ele só faz isso e lança crédito débito que aprova tudo. O contador é extraordinário, se não me engano, o nome dele é Osmair, e tem mais um cidadão que dá parecer técnico dele. Isso ali, os recursos humanos e a educação, esqueci o nome dela agora, mas ela é da família dos mineiros. A educação está de vento em popa, junto com os recursos humanos e junto com a contabilidade. O resto, infelizmente, o senhor prefeito não foi feliz nas suas escolhas. Escolheu pessoas sem qualificação, que a nossa lei é clara e objeta. Ela diz assim, artigo 37 da Constituição Federal de 88. Os cargos de confianças são de livre escolha do senhor prefeito, porém deverão recair em pessoas devidamente qualificadas e capacitadas. Isso nessa gestão, infelizmente, eu não acredito pelaquilo que eu vi. Vou citar um caso só. Ele teve, também não vou citar, ele teve uma pessoa que trabalhou na assessoria direta dele, que onde ela ia, ela criava confusão. Na gestão, lá de 2005, 2008, a educação foi a pior que teve em Jardim Alegre, em função dela ser a secretária. Não era secretária, naquela época era diretor do departamento ainda. Agora o que acontecia? Aonde ela ia, ela tumultuava. O prefeito não tinha voz ativa com ela, a voz ativa era dela. Quando eu fui escolhido para entrar no conselho, representando o bairro Nossa Senhora Aparecida de Jardim Alegre, não é Nossa Senhora Aparecida da rua Jardim Alegre, ou da rua Pedro Paulo, da rua Joaquim, não. Nossa Senhora
do Rocio de Jardim Alegre. Fui escolhido, ela apronta um tripé, ela é mais a Silva, para me excluir, só que infelizmente não deu pé a escolha dela. Ela foi na Regional de Saúde, através de um engatezinho que ela foi lá, arrumou uma correspondência da Neni, a Neni mandou via secretária, foi lá entregar para me excluir. O Conselho de Secretário do Estado simplesmente devolveu e disse assim: isso é competência do presidente do Conselho de Saúde do município. Caiu em minhas mãos. Aí ficou até ridículo, né? Disse: ó, gente, foi mandado isso aqui para lá. E se não me falha a memória, não tenho certeza, foi feito por ela dentro do gabinete do prefeito. Não o prefeito, não. Ela fez dentro do gabinete do prefeito, que depois uma pessoa me contou. Ela pegou a assinatura de 4, 5 pessoas da Associação Nossa Senhora do Rocio, da rua número tal, que não existe. Pegou, caiu por terra, veio para mim, apresentei para o conselho. Ó, gente, isso aqui, o que é isso aqui? Silvio, o que é isso aqui? Não sei. Fulana, você que levou. Não, eu não sei, eu levei lá, mas eu não sei o que é. A Silvia deu para mim. Silvio, como? Foi fulano e tal. Lá de cima da prefeitura. Então, essa pessoa, de fato, botou a perder. Não está mais na prefeitura, botou a perder, bem no sentido, a administração e o conceito da administração. Nada em função de honestidade, nada disso não. Em função de capacidade. Nosso prefeito atual foi muito infeliz quando escolheu essa pessoa para assessorá-lo direto. Então, o que eu vou dizer? Não tenho mais nada. E o que ele fez também, se não me falha a memória, a reforma da creche da Barra Preta. O atual prefeito também fez. Então, você veja só, é uma administração boa. Ele tem conseguido recursos, a estrada da Barra Preta, ele que coordenou tudo com o recurso que veio do Estado, então foi boa. Agora, infelizmente, e agora o pecado dele no duro, para cima de mim, eu poderia citar 30, 40 casos, e ser desafeto a ele, ser inimigo dele, mas eu não sou. Eu continuo amigo. Agora eu não gosto é do prefeito, não é do fulano e tal que está lá, Sr. José Roberto Fulano, por causa das atitudes dele. Por exemplo, lá no começo ele quis criar um instituto novo à moda dele. Para quê? Prejudicando os servidores inativos, dentre as quais está a sua vovó. Depois, 3, 4 meses, ele usou uma expressão FP para 75% da população, porque estava com o IPTU atrasado. Errou de novo, não podia ter falado, como prefeito. Depois, veio com um papo furado para cima de mim. Por quê? Porque eu estava prejudicando a saúde, porque eu estava prejudicando o município, porque eu não queria formar um instituto, querendo me responsabilizar como culpado. Partindo para uma votação. Em questão de 24 dias, eu consegui mais de 200 votos, em 24 horas. Ele, em mais de um mês, em época de eleição, se não me engano, ele conseguiu uns 55, 60. Então, eu quis achar que eu era culpado. Quando não saiu aumento, ele disse que não dava aumento porque as folhas dos inativos botava no índice com o pessoal, ele não tinha índice para poder pagar. Então sempre tinha um culpado. E tinha 23, 24 inativos. E o culpado era só o Gil.
para eles era Catarina. Ou é até irônico. A expressão Catarina, a maneira que eu vou dizer agora. Tanto falavam de mim e me criticavam lá dentro, que um dia se aprontaram lá dentro, não sei o que falaram, fizeram uma denúncia no Ministério Público e eles sabem quem foi, mas na época eles não sabiam. Foi um cara de dinheiro que denunciou. Aí, quando falou que quem fez isso aqui foi o Catarina. Aí alguém lá dentro disse não. O Jim Catarina não é disso. Se o Jim Catarina tiver alguma coisa, ele vem aqui e diz. Foi. Maltrataram meu nome, disseram um monte de besteira. O que aconteceu? Eu, como presidente do conselho naquela época, não assinei nada como presidente do conselho, como pessoa física, e disse: não admito mais que pessoal da administração de Jardim Alegre, que não sejam meus amigos, me chamem de Catarina. Meu nome é Isair Barney. Se alguém me chamar de Catarina, eu considero como bullying, que é feminino, e responderá essa pessoa por um processo civil criminal. Depois daquilo, até uns amigos meus, quando eu chego lá, ironizam. Eles pensam: hoje Isair Catarina. Mas por quê? Por causa daquele ofício que eu mandei. Se eu tiver, a hora que eu tiver aqueles expedientes, eu vou dar até alguns daqueles expedientes. Um expediente que parece ser loucura, mas não é loucura. É uma coisa que tem certas pessoas em administração pública, se dá uma sugestão, se está começando agora. Escreva tudo. Não diga. O gravador é lindo, é bonito. Mas o gravador, se você não ficar gravado para ti e eu para mim, de repente eu posso não ter. E o papel, se você escrevendo, dá uma para mim, fica outra para ti, você vai ter, sempre ter. Então eu sempre fui de escrever bastante. Pedro, eu acho que era isso, mas antes de mais nada eu vou dar mais uma picadinha. Os novos políticos que estão chegando aqui em Jardim, estão entrando agora na política, então vão batalhar por cargo de vereador, por um que sei lá. Olha, os seus políticos, olhem para o povo, não olhem para o salário de vocês. Quando pensarem no subsídio do prefeito e dos vereadores, pensem no salário dos trabalhadores. Que vocês também são empregados do povo. E pensem e façam uma campanha de amizade. Peçam os seus votos, critiquem, mas aquilo que for fundamentado e benéfico. Não joguem pedra à toa no adversário, que amanhã essa pedra poderá respingar em cima de vocês. Sejam amigos. Futebol, religião e política a gente pratica. Pode ser até certas vezes discutir, mas sem ódio, sem mágoa e sem rancor. Nós, vocês, políticos, e nós, eleitores, não podemos ser inimigos. Obrigado, Pedrão.